A França é um dos países mais desenvolvidos do nosso planeta e tem com a África laços históricos. Durante quase 4 décadas, um único homem comandou Angola com mãos de ferro e bolsos cheios. Enquanto o povo vivia na pobreza, ele e sua família acumulavam fortunas inimagináveis. Mas como isso foi possível? E por que, mesmo hoje, o país ainda sofre as consequências de seu governo? Esse é o verdadeiro legado de José Eduardo dos Santos. E talvez você não esteja preparado para ouvir a verdade. Nascido em 1942, filho de uma família humilde em Luanda, José Eduardo dos Santos foi o homem que dominou a política angolana por 38 anos. Assumiu a presidência em 1979, logo após a morte de Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola independente. Na época, o país ainda sangrava de uma guerra civil, e a promessa de reconstrução era tudo o que o povo queria ouvir. Mas o que se construiu foi outra coisa. Dos Santos era do MPLA, partido que liderou a luta pela independência de Angola contra os portugueses. Com o apoio soviético na época da Guerra Fria, ele subiu rapidamente na hierarquia política. Assumiu o poder sem eleições. E quando as eleições finalmente aconteceram, ele sempre ganhava. Mas os bastidores estavam longe de serem limpos. Durante sua presidência, José Eduardo enfrentou oposição armada da UNITA, liderada por Jonas Savimbi. A Guerra Civil durou até 2002. E enquanto o país era destruído por conflitos internos, o petróleo e os diamantes continuavam a sair do solo angolano e a enriquecer uma minoria. Durante décadas, José Eduardo foi acusado de transformar Angola em uma máquina de enriquecimento pessoal. Não apenas para ele, mas para sua família, seus aliados e os membros do MPLA. A empresa estatal de petróleo, Sonangol, se tornou o cofre secreto do regime. Bilhões de dólares circularam por lá sem qualquer transparência. A sua filha, Isabel dos Santos, foi nomeada presidente da Sonangol em 2016. Na época, já era considerada a mulher mais rica da África, com fortuna estimada em mais de 3 bilhões de dólares. Mas de onde veio esse dinheiro? Documentos vazados, como os do caso Luanda Leaks, revelaram um esquema de corrupção internacional. Desvios de fundos públicos, contratos fraudulentos e lavagem de dinheiro em paraísos fiscais. Enquanto isso, em Angola, as escolas públicas desabavam. Hospitais sem medicamentos, professores sem salário, crianças vendendo água nos sinais. Apesar do petróleo, Angola está entre os países com piores índices de pobreza do mundo. Mais de 50% da população vive com menos de 2 dólares por dia. A mortalidade infantil continua altíssima e o sistema de saúde pública beira o colapso. Durante os anos de ouro do petróleo, entre 2005 e 2014, Angola arrecadou bilhões. Mas esse dinheiro não foi para a população. Foi para os bolsos certos. Foi para financiar mansões em Lisboa, contas em Dubai, empresas fantasmas em Londres. A capital, Luanda, é até hoje uma das cidades mais caras do mundo para se viver. Mas não para o angolano comum. É cara porque serve aos interesses de uma elite protegida e internacionalizada. José Eduardo dos Santos nunca se declarou ditador, mas controlava tudo. A mídia, censurada, a oposição, intimidada, a justiça, amordaçada. Ele reformou a Constituição para se manter no poder sem necessidade de voto direto. Criou um sistema onde tudo passava por ele: nomeações, orçamentos, contratos. Era o homem invisível por trás de cada grande decisão e cada grande escândalo. Em 2017, finalmente, deixou a presidência. João Lourenço, seu sucessor, prometeu uma nova Angola. Prometeu combater a corrupção, recuperar os fundos roubados e punir os culpados. Mas até hoje,
O sistema montado por Dos Santos continua enraizado. A elite angolana ainda se protege mutuamente. A justiça caminha devagar. E muitos angolanos sentem que o pesadelo continua, só com um rosto diferente. José Eduardo morreu em 2022, longe de Angola. E mesmo em sua morte, gerou divisão. O Estado queria um funeral de herói. O povo? Muitos queriam apenas justiça. Como é possível que um homem tenha governado tanto tempo, acumulado tanta riqueza e deixado um país tão destruído? A resposta está na combinação fatal entre poder absoluto, instituições fracas e uma população sem acesso à informação ou mecanismos reais de cobrança. José Eduardo dos Santos não acabou com Angola sozinho. Ele foi o rosto de um sistema. Mas esse sistema ainda vive. O nome dele pode ter sido apagado das manchetes, mas as feridas que ele deixou continuam abertas. As escolas continuam sem material. Os hospitais continuam lotados. E a desigualdade continua matando em silêncio. Se o povo não lembrar, o poder volta a se repetir. Se não houver justiça, outros como ele voltarão. A pergunta não é só como José Eduardo destruiu Angola, mas sim, por que o mundo deixou isso acontecer por tanto tempo?